resistir ou soltar. Então, este resistir ou soltar é o nosso dilema humano. Nós sempre, diante das situações e das emoções, a nossa tendência de resistir, e o resistir significa não soltar ou significa não permitir. Então, resistir à vida ou soltar e seguir o fluxo. Pensar sobre isso é de extrema importância e eu acho que nós deveríamos aprender isso quando éramos crianças. A gente deveria ensinar os nossos filhos. Mas como também a gente não sabe lidar com isso direito, então nós ficamos nesse lugar também de uma incompetência para lidar com as nossas emoções. Então a emoção, isso é muito importante. Quem estudou muito isso foi o Lowen, Alexander Lowen, que estudou a bioenergética e que tem trabalhos muito interessantes sobre isso. Inclusive ele tem um livro chamado O Estado de Graça. Eu acho que o nome do livro é esse, O Estado de Graça. E ele dizendo que este estado é um estado relaxado do ser. Nós já ouvimos inúmeras vezes, porque isso é comum, é do senso comum, sobre o relaxamento. Relaxa, faça isso, relaxa, relaxa, relaxa. Até a gente usa isso como um chavão. Mas a gente não tem uma compreensão exata do que significa esse relaxa, relaxa. Fica parecendo uma coisa mental, deixa pra lá, não lide com isso, deixa pra lá, e não é bem assim. A questão é que nós somos seres, a nossa experiência de vida é uma experiência de múltiplos, complexa e multi-experiencial, digamos assim. Nós vamos ter uma experiência intelectual, espiritual, física. Então nós somos essa complexidade, essa percepção integral, e nós precisamos nos perceber integralmente. Então, se você separa e só vai pensar e vai cuidar só do seu pensamento, sem cuidar do seu corpo, você está deixando de lado parte, não é uma pequena parte, nós está deixando de lado este veículo que permite que você experimente. Então, a experiência, ela vem no corpo, ou seja, a emoção, ela se manifesta corporalmente. Então, nós vamos sentir as emoções, a palavra já diz, nós vamos sentir raiva, sentir medo, sentir desamparo, sentir o abandono, sentir inveja, sentir alguma coisa. Então, a palavra sentir implica uma corporeidade que sente. E isso parece tão básico que a gente não para refletir. Então, o órgão sensorial é o nosso corpo. Quem sente é o corpo, não é sua cabeça. Sua cabeça processa o que você sentiu. Então, vamos pegar um sentimento qualquer, de tristeza, ou de raiva, ou de medo, qualquer um deles. Ele está no seu corpo. Ele estando no seu corpo, nós precisamos olhar para o corpo também. E, preferencialmente, primeiro. Aí que está a história. Então, nós temos uma sensação de desamparo e a nossa tentativa de elaboração é pela palavra, que é uma maneira de elaborar. Mas se a gente pensar na ordem, primeiro a gente sente, depois a gente traz para a compreensão verbal. A ordem desses fatores está invertida quando eu penso primeiro no pensamento e depois no corpo. Então, quando nós vamos trabalhar as nossas emoções, é mais fácil trabalhá-las se você perceber esta emoção no corpo. Então, quando você percebe esta emoção se expressando no seu corpo, e para isso precisa de aprender a virar para dentro e sentir, ou usando uma palavra técnica, focalizar. Então, observar, focalizar e perceber onde está o medo em mim. Enquanto nós não liberarmos estas tensões, e existem tensões em nós, que são tensões que você adquiriu nas suas experiências, por exemplo, muito novinhos, infantis. Existem experiências de tensão, inclusive no ventre materno. Então, essas tensões, elas vão ficando ali guardadas no seu corpo e criando aquilo que Reich chama de coraça. Então, ali tem uma tensão, tem outra tensão, eu não consigo mais me lembrar desta tensão,
do que causou esta tensão. Então, ela está ali, aí vem uma outra tensão, se junta com aquela e vão criando aquilo que ele chama de couraça. Couraça são encoraçamentos, são proteções musculares do nosso músculo de uma tensão crônica que impede o sentir. Então, se uma pessoa está com uma couraça aqui assim no coração, nessa região aqui fica fechado, impedindo de novas experiências de sensações cheguem até a pessoa. É por isso que tem pessoas que relatam que as coisas demoram a sentir. Então, qual é a experiência de quem não está encouraçado? Ele é mais sensível. E isso tem o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado bom? É porque todo esse organismo que sente está ali perfeito para sentir. Então, se eu não tenho uma couraça, as coisas chegam e eu percebo o sentimento. Às vezes como uma dor, às vezes como um desagrado, às vezes como um aperto. Sempre tem uma coisa sensorial. E ali, então, às vezes as pessoas optam por não sentir porque aquilo incomoda e eu não sei lidar. Mas quando a gente cria couraças, é porque realmente a gente não sabe lidar com este sentir que chega até nós. Então, o ponto do adulto é perceber isso e buscar soltar isso. Então, quando você lida com uma emoção muito forte, qualquer que seja ela, nós tendemos a lidar com ela de diversas maneiras. Falando sem parar, xingando, brigando, dependendo da emoção. Chorando, reagindo, se fechando. Então, quantas coisas nós fazemos quando nós estamos sob o efeito de uma emoção? Lembra de você aí, quando teve alguma emoção forte, qualquer que seja, de raiva, de ciúme, de apego, de medo, de inveja. Como que você reage diante disso? Então, toda essa reação, ela é o resultado de uma tentativa de lidar com o incômodo daquilo que você sentiu. O incômodo de se sentir inferior, de se sentir fora do lugar, de se sentir rejeitado, humilhado, envergonhado. Então, isso causa um imprint, causa um movimento dentro do seu organismo e como ele é muito ruim, desagradável, você vai fazendo coisas para lidar com isso. Mas a gente deixa de fazer a principal coisa, porque a gente não é treinado para fazer isso, que é soltar o corpo. Então, diante de uma tristeza profunda, de uma raiva que não passa, de um medo, de um ódio, de qualquer coisa que seja, que você esteja sentindo, que é forte, você precisa ter a coragem de parar e respirar e perceber isso no seu corpo.